Já temos colegas a dizerem-nos boa noite. Muito boa noite a todas. Olá, Sílvia. Olá a todas que já se estão a juntar. Então vamos começar, mesmo aqui a horas. Boa noite a todos que já estão connosco. Eu sou a Vanessa Vilela, da Child Diary. Sejam muito bem-vindos ao nosso 36º episódio do nosso podcast que veio mesmo para ficar, as Conversas Pedagógicas, onde semanalmente converso com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes da educação da infância, da parentalidade, da primeira infância de uma forma muito geral. Ora, fazendo aqui uma introdução ao que vamos falar hoje. Se há coisa que nós temos ouvido bastante ultimamente, quer seja nos mídias, quer seja nas redes sociais, grupos de educadores, também muito graças aqui ao professor Carlos Neto e do seu livro O Libertar as Crianças, temos falado muito sobre libertar as crianças e deixá-las brincar na rua, preferencialmente na natureza. E ainda que, de um modo geral, estejamos todos, enquanto profissionais de educação, muito sensibilizados para esta questão e para a necessidade e as vantagens de aprendermos ao ar livre, será que basta abrirmos as portas das nossas salas e deixá-las brincar nas ruas? Qual será depois o nosso papel enquanto educadores? E o que é que será brincar na rua? O que é que será que isto significa? O modelo Forest School, há muito praticado nos países nórdicos, pelo menos é de lá que ouvimos as mais fantásticas histórias e fotografias de bebés a dormir na floresta e a brincarem com as suas galochas e roupas muito apropriadas ao tempo frio. Está atualmente muito no foco nos nossos grupos de profissionais de educação da infância. Os projetos ao ar livre também se multiplicam. E há cada vez mais instituições a estarem atentas a esta situação. Contudo, e acredito eu, falta-nos ainda desmistificar o que é isto de brincar lá fora e principalmente desmistificar e perceber o que é uma forest school e o que é que está implícito neste modo de fazer educação. Importa percebermos quais são os desafios que nos são colocados a nós profissionais e também aos profissionais que implementam a Forest School, não é? Portanto, para isso, ninguém melhor para nos explicar e ajudar a refletir sobre estas questões do que a Ana Galvão e a Ana Passos e Sousa, que são da escola lá fora, que já se vão apresentar e contar tudo e esclarecer todas as nossas questões. A escola lá fora, começa já por dizer que é um centro com um conjunto de iniciativas pedagógicas em contexto de floresta. Certeza que já ouviram falar delas, mas elas já vão falar um bocadinho do projeto, mas acima de tudo também explicar-nos um pouco como é que poderemos levar um pouco deste projeto para as nossas salas, para as nossas instituições, talvez para o nosso mindset também, não é? Portanto, desde já, muito, muito obrigada, Ana Sousa e Ana Galvão, por terem aceito este convite. Para mim e para esta comunidade que também me acompanha já todas as semanas, é um gosto enorme ter-vos aqui. Portanto, muito obrigada por terem aceito. Nós é que agradecemos. É um privilégio estar aqui a falar consigo. Obrigada. Então, para quem não vos conhece, se calhar eu vou passar aqui a bola, como eu tinha dito, vou passar a bola para a Ana Passos e Sousa. Eu tenho que ter cuidado com isto. Ana Sousa e Ana Galvão. As Anas, As como Anas. somos conhecidas. Ana, comece por si. Quem é a Ana? O que é que está a fazer atualmente? Se calhar um bocadinho, como é que aqui chegou? Então, eu sou a diretora técnica da escola lá fora e eu de formação sou psicóloga, trabalhei vários anos em contexto de creche e pré-escolar o meu percurso cruza-se com o da Ana Galvão numa formação que fizemos juntas e em que um bocadinho depois assumimos juntas, eu como diretora técnica e a Ana como diretora pedagógica, trabalhámos juntas no mesmo local. E ambas nos apaixonámos por esta visão das crianças a brincar lá fora e da riqueza que isso traz. Fizemos uma grande transformação nesse sítio onde trabalhávamos, tanto a nível pedagógico como de espaço exterior, e fomos focando nesta importância de facto de soltar as crianças no exterior e depois até a um ponto em que percebemos que tínhamos que fazer um bocadinho mais e criar a escola lá fora. Ana Galvão, agora acho que a bola foi para si. Boa noite, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui a poder falar sobre a escola lá fora.
Eu sou diretora pedagógica da escola lá fora, sou educadora de infância, de formação. Trabalhei há alguns anos como em creche, em jardim de infância, e depois passei para a coordenação pedagógica. Depois parei uns anos, ainda fiz uns anos de formação auxiliar de educação de infância, e depois cruzei-me com a Ana nessa tal formação e pronto, e acabámos por ir trabalhar juntas, e pronto, e aqui a Ana já abriu um bocadinho esta nossa descoberta, a nossa procura do que é que podemos fazer mais pelas crianças, não é? Como é que vamos responder exatamente às necessidades que vemos nelas, e foi um bocadinho aí, foi esse percurso todo que fizemos dentro dessa escola, da transformação do espaço exterior, mas percebermos que havia ali qualquer coisa que ainda não estava a fluir muito bem, havia ali algum stress, Algum stress associado ao interior, ao estar no espaço interior? Sim. E eu acho que foi engraçado porque, entretanto, descobrimos a formação em Forest School Leader, decidimos ir as duas fazer, achámos que aquilo era mesmo que procurávamos, fomos fazer essa formação e para mim portanto, trabalhávamos numa escola que já estava muito virada para o exterior, com uma transformação de um espaço exterior muito já com terra, com muitos materiais naturais, e quando viemos dessa formação, que foram 5 dias em novembro, em que chovia, que fomos para a Ericeira ter a formação e íamos no carro, na autoestrada, mesmo naqueles temporais de novembro, e eu pensei, o que é que vão fazer connosco, não é? Numa floresta. E às vezes é importante os adultos experienciarem para perceberem exatamente o que é, na realidade, isto da Forest School. E na segunda-feira, quando estava a mostrar a escola, portanto uma escola que eu já tinha muito orgulho no que se fazia lá, percebemos, isto falta, quer dizer, estava a chuviscar, as crianças tinham estado todas enfiadas dentro de casa, provavelmente, durante o fim de semana, e naturalmente, porque culturalmente nós vemos 2 pingos de chuva e temos que nos refugiar dentro de 4 paredes, havia ali, por melhor que fossem os profissionais e por melhor que fossem os métodos pedagógicos, havia muita pressão, havia muita... sentia-se, como se costuma dizer, por exemplo, estavam a subir paredes, não é? Estavam com energia acumulada. E eu acho que foi aí o clique que percebemos que tínhamos que fazer mais, não é? Então, para nós percebermos aqui um bocadinho a contextualização do que é a escola lá fora, querem-nos explicar um bocadinho o que é a escola lá fora e mesmo do ponto de vista físico, o que é a escola lá fora? Tem alguma parte, alguma casa de cimento? Não há nada, não há 4 paredes e um telhado? Expliquem-nos um bocadinho. Tem uma infraestrutura base, sim, é um ponto de apoio, que é o Espaço Conchas, que fica muito perto da entrada do Parque da Quinta das Conchas, e para onde vamos só em caso de extrema necessidade, ou seja, nos dias de muita chuva fazemos lá a base, saímos na mesma, mas por exemplo fazem festas lá dentro, o que não acontece na generalidade dos dias, e geralmente eles fazem mesmo as festas também lá fora. Mas pronto, é um ponto de apoio muito importante e que nós consideramos necessário, mas que é pouco usado, de facto. E, por exemplo, no dia 2... As atividades são sempre feitas lá fora. No dia 2 não foi preciso usarmos o espaço interior, por exemplo, porque não houve chuvas. Ontem usámos só para festas e ontem choveu bastante. Então, se chover normalmente, dormem a cesta na rua? Hoje, normalmente quando chove, dormem a cesta dentro. Hoje choveu, nós temos que ir analisando um bocadinho o dia, porque ainda por cima as previsões às vezes não batem certo, portanto às vezes a decisão que nós tomamos, de procedimentos que tomamos de manhã, pode vir a ser alterada. Hoje, por exemplo, de manhã decidimos que iríamos para a floresta, para a mata, e queríamos lá passar o dia, mas as crianças que dormiam a cesta iriam voltar à base.
Entretanto, o dia pôs-se Bom, bom e, portanto, havia condições para elas fazerem a cesta lá fora, que é muito mais agradável. E, portanto, montámos. Nos dias de chuva, vamos sempre primeiro montar uma lona, eu, antes de irmos para o local, não é? E sim. depois, e hoje montámos a segunda lona para poderem fazer as cestas e caso chovesse um bocadinho, estariam sempre protegidos. Dá muito trabalho ser educadora num contexto desses, não dá? Assim, ser educador dá trabalho em qualquer contexto, mas eu estou a pensar, quer dizer, temos de ir preparar especificamente um espaço com uma lona para o caso de, quer dizer, para além de tudo aquilo que um educador se calhar tem que fazer, ainda depois existe toda essa preparação e preocupação diária. Queres dizer? Não, queres? Não, é mais desafiante e as educadoras e as pessoas que trabalham connosco podem seguramente atestá-lo. É puxado, é puxado. Fisicamente é muito pouco sedentário. São pessoas que fisicamente dão mesmo o litro e depois com toda a parte pedagógica e já da profissão que já é. Sim. Fiquei Mas, excitada. mas acho que há outra parte que pode ser, que contrabalança um bocadinho, que é a serenidade que se vive. Ou seja, só o Naturalidade. mesmo quando nós estamos dentro de uma escola, temos sempre aquele barulho de fundo, não é? Nós ali não temos. As crianças gritam à vontade, saltam à vontade, correm à vontade e nós não temos a necessidade de os pedir para falarem mais baixo ou para não correrem, porque realmente essa parte traz-nos um bem-estar completamente diferente. Agora, claro, logisticamente dá Dá mais mais trabalho. trabalho. Sim, sim, sim. Eu vi uma vez num grupo que estavam com uma fotografia daquelas que costumam colocar na internet de crianças a dormir no frio. Nos catres no frio, todos vestidos agasalhadinhos. E eu fui ler os comentários, fiquei muito curiosa em relação aos comentários. E os comentários havia pessoas que aplaudiam e haviam pessoas que diziam: ai meu Deus, com este frio não há necessidade. E agora eu pergunto-vos: há necessidade? E quem estiver a escutar-nos, coloca as perguntas todas também que quiser aqui às Anas, porque elas estão aqui para nos ajudar um bocadinho também a desmistificar estes conceitos todos. Eu já sabem, faço sempre as perguntas todas que eu gostava mesmo de ter respondidas. Há mesmo necessidade de dormirmos na rua? As crianças gostam mesmo? Ou estamos-lhes a impor isto? Digam-me, qual é a vossa opinião em relação a isto? Ana, queres falar? Não, fala tu. Não, é porque eu tenho tendência a atropelar, portanto. Não, força, tens a estrada Educadoras. aberta. Mas o que é que eu acho que é assim, o que nós temos, a nossa grande preocupação é não nos pormos as nossas ideias à frente do bem-estar da criança. E isso aí é uma coisa que nós temos desde sempre, é pensarmos, se nós as sentirmos menos bem lá fora, iremos ter que dar a mão à palmatória e pô-las lá dentro, não é? Mas porque a nossa primeira base, ideia base, é responder às necessidades delas. E, portanto, se de alguma vez nós as sentirmos menos bem, porque precisam de ir para dentro, teremos que ser as primeiras a fazê-lo. O que acontece é que é tão natural para eles irem dormir para aquele espaço, e porque, de facto, se nós tivermos bons agasalhos, o frio é relativo. Nós temos muita tendência em Portugal de não nos vestir para o frio, não é? Quando nós vamos para a neve temos menos frio do que quando temos inverno em Portugal, eu acho que nos acontece isto. E, de facto, eles vão bem equipados. Houve aquelas semanas, por exemplo, de janeiro, muito frias. Houve dias que nós não dormimos na rua, porque de facto estava Era demais. demasiado. Porque se calhar também não estamos habituados a esse frio todo, não é? Porque se calhar se vivêssemos na Dinamarca isso não era uma questão. Mas o que é facto é que eles têm os seus sacos de cama e se nós virmos o conforto com que eles adormecem, é maravilhoso. Eu acho que é preciso, e às vezes nós dizemos É preciso mesmo, ver, não é? é preciso ver, e todas essas dúvidas nós também as tivemos. Aliás,
nós questionávamos-nos como é que ia ser o inverno. E vamos pondo em causa, não é? É, e de facto o inverno duro, e eu lembro-me nessas semanas de janeiro, que foi, confesso que mais do que a chuva, era o inverno, aquele frio. E de repente houve aquele frio que nós chegávamos de manhã à Quinta das Conchas, víamos o parque gelado e tínhamos até aquele riacho que existe, tinha assim uma camada de gelo. E eles foram equipados como se fossem para a neve. E nós também, portanto, estávamos de luvas, estávamos... e as aprendizagens que aconteceram não aconteciam nunca numa escola normal. Foi aquilo, ou seja, cada vez que há uma época do ano diferente, eu surpreendo-me com as aprendizagens que Eles revelam. Que acontecem. E nós também, adultos, é de facto uma aprendizagem motivante, intrínseca e natural. E eu acho que é isso que o modelo Forest School traz. Nós, no modelo do Forest School, são as crianças que guiam muito o currículo. O currículo, não existe currículo, não é? São as crianças que guiam a sua aprendizagem. E de facto é isso, porque a natureza também nos traz esta curiosidade, não é? E as aprendizagens vão acontecendo tão naturalmente. Sim, Ana, e esta pergunta vai mais para si, porque tem mais experiência de sala, Ana Galvão. E isto, a Ana, acho que ficaram sem internet, ou fui eu que fiquei? Se calhar fui eu que fiquei. Não, eu. Pronto, houve aqui algum bloqueio. Eu também fiquei. É a minha internet que está-me a dizer que está instável. A minha também está instável, portanto estão todas. Estão todas. A minha também. Eu ia fazer uma pergunta de pensar se o facto de estarmos maioritariamente fora, estamos a perder alguma oportunidade de aprendizagem que pudesse acontecer preferencialmente no interior ou não? Não estamos. Estou a falar, por exemplo, não sei, o desfralde, por exemplo, ou outras aprendizagens que acontecem no interior, mas que ou seja, o facto de passarmos maioritariamente o nosso tempo na rua, e as memórias que eu tenho de infância são na rua, portanto eu acho que aprendemos mesmo na rua, mas o facto de passarmos muito tempo fora, estamos a perder alguma oportunidade de aprendizagem dentro, e eu acho que estou outra vez aqui com problemas de internet. Pronto, já estamos? Estamos. Sim, ouviram a minha questão? Não. Ouvi o princípio da questão e acho que percebi. Olha, temos aqui tantas perguntas, eu tenho que fazer prints, porque senão eu não vou conseguir fazer estas perguntas todas, vocês não estão bem a ver. Acho que há aqui uma parte que era importante perceber, a contextualizar essa. Nós temos uma sala na floresta, nós vamos sempre para o mesmo espaço. No espaço existe... Okay. Está preparado um espaço, ok. Contem-me então, como é que isso acontece? Ou seja, nós vamos todos os dias, uma das coisas que o modelo nos propõe é a utilização sempre do mesmo espaço. E o mesmo espaço porque as crianças criam relação com o espaço, não é? E portanto e ficam mais confortáveis de conhecerem o espaço, tal e qual como existe numa sala de aula normal, não é? É a casa delas, da escola, não é? É a sala delas. E ali é a sala, eles muitas vezes dizem, esta é a nossa sala da floresta. Às vezes até pode aparecer lá alguém, porque é um sítio público, eles dizem, o que é que esta pessoa está aqui a fazer na nossa sala? Isto para perceberem que tudo o que é feito numa sala, ali também, só que se calhar não é. Nós utilizamos lonas em vez de mesas. Temos uma casa de banho. Ok. Ou seja, o desfralde é feito tal e qual. Ok, já percebi. Portanto, eu até agora não há nenhuma aprendizagem que eu tenha conseguido fazer dentro de uma sala de aula que não tenha conseguido levar para... É o contrário, não é? É porque é um contexto muito mais rico, vai proporcionar forçosamente muito mais aprendizagens do que um espaço limitado e com poucos desafios, não é? Mas vocês levam diariamente materiais para lá ou já de um dia para o outro ficam lá materiais? Nunca fica lá de nada de um dia para o outro, porque aquilo é um espaço público, não é? Sim, exatamente.
Às 8h30 da manhã estamos a encher, como é que se diz, os baldes, não é baldes, Garrafões de água. um garrafão de água, que tem um garrafão com uma torneira que vai ser o nosso lavatório, Uhum. e um carrinho com os materiais, e portanto enche-se isso tudo, temos um espaço já no exterior onde os costumamos acolher, até às 9h30. Às 9h30 começamos o nosso percurso até ao local da floresta, que eu gosto de chamar floresta, é mata, mas eu acho que floresta É mais giro. é mais giro. E portanto o processo de aprendizagem começa logo, aliás, em Forest School fala-se de processo e não de resultado final. Portanto, mesmo este caminho até à floresta é aprendizagem. Pois, é riquíssimo, não é? É riquíssimo. E normalmente depois chegamos à floresta e temos um momento antes de entrar na floresta, que é uma brincadeira, mas que eu acho que é significativo, que é o pedir autorização para entrar na floresta. Isto porque temos como a porta da floresta, até tem um guardião que foi feito por uns pais, que é um pedaço de madeira trabalhada, em que eles, no fundo, é um momento em que eles pedem autorização para entrar na floresta, no sentido de vamos respeitá-la, e é o momento em que nós lhes trazemos a consciência que é um espaço que nós temos que respeitar, que temos que cuidar, que não é para deixar lixo, que não é, portanto há toda esta consciência, não é? Temos aqui muitas colegas que estavam a perguntar, agora que falou nos pais, se calhar agora perguntar à Ana Sousa, como é que os vossos pais reagem a tudo isto? Eu calculo que eles já sabem porque é que estão a inscrever os filhos, não é? Portanto, já existe toda. Mas mesmo no vosso projeto anterior, em que prepararam a vossa instituição onde estiveram, fizeram essa transição, como é que os pais reagiram a isto? Porque isto acaba por ser um grande bloqueio quando às vezes queremos ir com os miúdos para a rua, não é? E está a chover e eles não querem, porque são constipados, porque isto, por aquilo. Então, na realidade anterior, foi um processo de mudança que teve várias etapas e houve sessões em que pusemos os pais a par e pedimos a colaboração deles. Foi um processo que levou seu tempo, fizemos formação à equipa, não basta mudar um espaço e não fazer todos estes passos que são fundamentais para o sucesso do próprio espaço, não é? Tivemos alguns contratempos, houve pais que de facto ficaram surpreendidos e que não gostaram. Repare, era lama negra, era terra negra, eles saíam... Não, esqueça, recebíamos fotografias de crianças na banheira com pais indignados pela quantidade de terra que eles transportavam nos seus corpos. Pronto, forçosamente isto criou assim, em algumas famílias, algum desconforto. E foram famílias que de facto depois efetivamente abandonaram aquela escola porque não se reviam. E tudo bem, nós respeitamos isso, obviamente, nem toda a gente tem que gostar. Mas quantos anos, Ana, isso? Há quantos anos? Desculpe interrompê-la. Então isso foi em 2018, no verão de 2018. Mas pronto, mas tivemos, quero acreditar que grande parte das famílias estava connosco. E houve famílias que disseram que ao início estavam muito zangadas connosco por aquela transformação, mas que depois viam o efeito que aquilo tinha nos filhos e conseguiram perceber que se calhar aquilo estava certo. Havia benefícios inequívocos para as crianças. A qualidade da brincadeira que as crianças tinham naquele contexto foi uma transformação mesmo muito drástica. Foi quase imediato. Nós olhávamos para as crianças a depois brincar. Tem reflexo em tudo, não é? Tem reflexo no sono, tem reflexo na alimentação, tem reflexo no bem-estar geral, tem no envolvimento na concentração, física. na saúde, em tudo. Tem um impacto muito grande, não tem? Imediato até. Sim, e de facto os pais conseguiram ver isso, o impacto que isso teve nas crianças. Os pais da escola lá fora já sabem ao que vão. Pois. Nós fazemos visitas extensas para os pôr ao corrente de tudo. Portanto, quem entra ali sabe ao que vai. Não quer dizer que não solicitem às vezes um serviço de entrega já com duche tomado e com pijama vestido. Mas ainda não é possível.
Oh, Ana, sendo que há mais procura por nossa parte, enquanto profissionais, cada vez mais estamos a querer mudar para isto. E a Tainá há bocadinho fazer uma pergunta que eu também já vos vou fazer, mas aqui em relação aos pais, sendo que os pais, de uma forma geral, estão a procurar mais este tipo de educação para os seus filhos? Nós até agora vamos abrir um segundo grupo, porque então neste pós-confinamento houve um aumento muito acentuado da procura. Sim. Mas depois, do ponto de vista de recursos humanos, em termos de educadoras, não há educadoras suficientemente formadas para trabalhar neste contexto, não é? Porque eu calculo que é preciso, da mesma forma que vocês fizeram o curso de Forest Leader, sim, que... Sim, mas pronto, acabámos agora um processo de seleção e de facto encontramos... Mas tem de ser Forest Leader, tem que ter esse curso terminado. Não tem que ser porque nós temos como objetivo providenciar essa formação às pessoas. Ok. Ou seja, eventualmente é desejável que tenha já alguma experiência no contexto, mas não é eliminatório. O que nós precisamos de ter é pessoas com vontade de aprender, porque a nossa equipa já tem experiência e vai forçosamente também passar essa experiência às pessoas. E havia aqui colegas que estavam a perguntar os rácios, entretanto a Nádia, da escola lá fora, já está a responder, portanto há aqui coisas que vocês já não precisam de responder. A Nádia é uma máquina. Só que agora eu perguntava-vos, vocês têm, o rácio que ela falou ali numa resposta é de um adulto para 6. Vocês têm educadora e têm auxiliar, normal, como qualquer outra colega, não? É sempre educadora? Temos uma educadora e temos assistentes, sim, de grande qualidade, diga-se de passagem. Okay. Mas sim, mas há sempre, num grupo de 18, temos 3 adultos. Pois, porque é 1 para 6, exatamente. Sim. Ok, deixem-me só. Eu tinha aqui muitas perguntas preparadas, mas as colegas estão a fazer perguntas mais interessantes do que as minhas. A Tainá há bocadinho falava um bocadinho, ela perguntava se acham que o futuro da educação da infância vai passar por isto. E aqui eu acrescento só, vai passar por isto, por passarmos muito mais tempo lá fora, mas não tem necessariamente de ser em Forest School. E é aqui que eu entro um bocadinho na realidade de todos nós. Nós não conseguimos agora todos abandonar as instituições como elas são e ir todos para espaços naturais, não é? Temos que ser aqui um bocadinho ainda realistas, ainda que possamos estar a fazer essa transição. As colegas que estão agora, num meio talvez até muito urbano, como é que nós podemos levar um pouco de Forest School lá para dentro, não é? Lá para dentro, para a instituição? Exato. Eu acho que aqui o Forest School, nós podemos ver aqui duas questões. Uma questão é estar lá fora. E estar lá fora é essencial, já não é? Está mais do que provado, que tem benefícios a todos os níveis. E por outro lado, há a pedagogia que está por trás do Forest School, não é? Forest School é muito mais do que só estar lá fora. É isso, fala-me um bocadinho sobre isso, porque tem que haver intencionalidade educativa por trás do estar lá fora, não é só abrir as portas e irmos lá para fora. Há uma intencionalidade. Aliás, a forma como há muita intencionalidade, há várias questões e, portanto, eu acho que se pode aproveitar, se calhar não se vai fazer Forest School, porque Forest School pressupõe uma série de princípios, mas eu acho que qualquer educador pode abrir portas e ir lá para fora, seja onde for, o exterior é sempre válido, pode enriquecer o exterior, não é? Com materiais naturais, com materiais soltos, por aí fora. E eu acho que há outra parte deste modelo que é esta parte de seguir, de ser a criança a própria mentora da sua aprendizagem, de lhes darmos maior liberdade e autonomia. E quando eu digo liberdade e autonomia não quero dizer não precisamos, não é? O educador não precisa lá estar. Não, o educador precisa lá estar. O educador precisa de saber lá estar. Não é? E o que é que isso significa? É apoiar esta aprendizagem, mas deixá-los ser livres e ser eles a construir o seu conhecimento. O seu conhecimento, falo do conhecimento socioemocional, ou seja, de todas as áreas de desenvolvimento, não é? Mas deixá-los correr riscos, por exemplo, correr riscos
é uma coisa que não nos está muito, ou pelo menos eu acho que não é muito inata, não é? Nós tentamos protegê-los, tentamos... Cuidado, não caias. Cuidado, não caias, cuidado, ainda hoje, e é engraçado, e nós temos que ter esta consciência, não há mal, nós somos humanos, e ainda hoje estava eu a dizer, ai, cuidado com o Manel, e dizia, e nós gozamos umas com as outras e dizemos, lá está a avó. Pronto, e era a minha altura de ele virar costas e deixar o Manel fazer o que ele tem que fazer, não é? E portanto, e correr o risco. E é tão engraçado, isto tem que se experimentar, quando nós os deixamos correr em riscos, eles são donos da sua aprendizagem e conseguem saber até onde é que podem ir. Há uma regra muito simples que nós, para subir às árvores, eles podem subir às árvores. E quando eu vos digo que podem subir às árvores, podem subir. Tivemos já crianças que subiram em que a avó férias ao lado. Pois, porque não fica... Não, mas uma altura inacreditável, mas mesmo, de olharmos cá de baixo e ficarmos... Sim, até foi em campos de férias, são crianças até mais velhas, porque nos campos de férias vão até aos 12 anos, mas a questão é, eles não podem subir às árvores com a ajuda de ninguém, e só podem quando se sentirem confortáveis, ou seja, não há o incentivo para subir às árvores. Eles vão subir, há crianças que ficam dias, semanas a olhar e a ver, e até decidir... A planear. Exatamente. E nós temos que as deixar fazer isso. E temos que lhes dar tempo. Não é? A criança não tem que estar sempre a fazer o que o adulto acha que é certo ela estar a fazer. E pronto, e quando elas conseguem, esse retorno para elas é tão gratificante, e é aí que se constrói a autoconfiança, a resiliência, toda esta parte emocional que para nós é a base de todas as outras aprendizagens. Se não houver isto bem construído, agora não sou eu, não é por eu dizer que ela é tão boa que ela se vai sentir boa, não é? Não é por eu elogiar o desenho dela que ela vai achar que desenha bem. É um bocadinho esta nossa postura. A Célia Fidalgo, e por falar em desenhar, eu também já vou fazer uma pergunta sobre isso, mas a Célia Fidalgo perguntou, mas há regras e limites? Poucas, mas boas. É? Até porque não vale a pena ter muitas que não se saibam depois muito bem cumprir, assim há poucas e que sabemos todos mais ou menos com que linhas nos cosemos. E eu às vezes acho que nós sentimos que este tipo de aprendizagens e de modelos são todos, não há regras, eles podem fazer tudo. Não, nós vivemos em comunidade e nas comunidades existem regras e portanto há momentos em que eles têm que estar, que têm que ouvir as regras, eles têm, por exemplo, as regras são sempre construídas com eles. Portanto, nós, por exemplo, os limites, nós desenhamos os limites da nossa sala com lenços em que prendemos às árvores, lenços de cores. E a árvore escolhida para o limite não é escolhida por mim, é escolhida por nós. E, portanto, para eles aquilo é de segurança, portanto eu não vou... Eles podem passar o limite, mas têm que me avisar ou têm que me perguntar. E normalmente, não quer dizer que não haja uma criança que se distrai, mas há logo a outra que diz, olha, estás fora dos limites. Eles próprios se autorregulam e regulam-se uns aos outros, não é? Exatamente. Do ponto de vista do comportamento. É mesmo engraçado, não precisam de comboios, não precisam de andar de mão dada. Pronto, há um adulto que tem que ir à frente e outro atrás, agora o que há no meio... Pronto. E às vezes nem vai o adulto à frente, às vezes vai ele. Ou seja, depois nós começamos a conhecê-los e conseguimos e temos que lhes dar esta autonomia. E depois é como em todas as outras... É como no indoor, no interior também. Há as propostas do adulto e há as propostas da criança. Vocês certamente também têm as vossas propostas de atividades para eles, não é? De propostas, de materiais, do que quer que seja. Vocês também trazem propostas para o grupo. O que trazemos é propostas baseadas em observações que fazemos ao grupo. E aí entra na pergunta da Tainá. Como é que fazes as observações, os registros, planificações, avaliações? Ou será que estou muito agarrada ao modelo tradicional? Pergunta a Tainá. Não, eu acho que há aqui, no modelo Forest School fala-se de planeamentos, agora altera-se muito os planeamentos também. Então, resumidamente, em termos de planificações, nós fazemos a planificação com o grupo. É importante perceber que o modelo Forest School está desenhado, ou pelo menos a nossa formação, que é originária do Reino Unido, está pensado para ser feito sessões frequentes e regulares, portanto, que podem ser como complemento, vistas como complemento
ao ensino convencional. Portanto, eu posso ter a minha turma e ir uma vez por semana à floresta, ou seja, pode ser estar dentro do currículo, não é? Isto para dizer que nós depois pegamos neste modelo e vamos transportá-lo para uma realidade de pré-escolar, não é? Em que estão lá diariamente. E, portanto, isto para explicar que o modelo pressupõe um planeamento de sessão para sessão, feito pelo grupo, e revisto todas as sessões no início da sessão. Portanto, nós de manhã, todas as manhãs, quando fazemos, normalmente chegamos ao nosso local da floresta, enquanto comemos o nosso snack da manhã, falamos do que é que está planeado para essa manhã, e esse planeamento pode ser alterado. Por exemplo, foi planeado previamente com o grupo também? Sim, sempre. Ou seja, só que há aqui uma questão, a vontade da criança e do grupo prevalece. Uhum. É como deveria acontecer também no interior, não é? Ou pelo menos para muitos colegas acabamos por conseguir implementar. Às vezes este modelo podemos pegar aqui muitas coisas e levar para o exterior, para o interior, ou seja, a vontade deles prevalece. Isto quer dizer que ontem nós tivemos uma sessão de Forest School, que é de extracurricular, que são um grupo que vai só à quarta-feira à tarde, e que a Mariana tinha planeado uma atividade e tinha chovido. Estas crianças imediatamente não quiseram fazer lama, não é? Portanto, obviamente que a lama... E depois há outra coisa, pode haver, e isto funciona como uma sala de jardim de infância com vários cantinhos, e há atividade proposta pelo adulto, que pode ser feita em pequeno grupo, com 2 ou 3 crianças, dependendo da atividade, e podem haver outras atividades a acontecer ao mesmo tempo, não é? A cozinha de lama é quase como se fosse a nossa casinha das bonecas, está sempre lá, não é? A brincadeira livre, se uma criança só quiser brincar, sim, pode só brincar, não é? Só brincar, como nós costumamos dizer. Só brincar, que é só a coisa mais importante e que eles deviam estar a fazer a toda a hora, não é? Nós temos aqui colegas que estão a concordar muito com o que vocês estão a dizer e a falar da importância de estarmos lá fora e das vezes a dificuldade que é, e eu também falo por experiência própria, quando eu trabalhei numa instituição em que o espaço lá fora era partilhado por todo o colégio e, portanto, eu tinha um tempo muito específico para estar lá fora, eu não podia lá estar fora o tempo todo que queria. E, portanto, temos sempre às vezes aqui limitações e é um bocadinho às vezes complicado lidar com isto, mas talvez possamos aproveitar esse pouco tempo que temos lá fora para aproveitar de forma significativa, não é? E a pergunta que eu fiz no desafio deste podcast que era, basta abrirmos as portas ou também é preciso termos algum cuidado com a preparação desse espaço? Eu diria que temos que ter algum cuidado, porque se for cuidado, acho que podemos potenciar esse espaço, não é? Dependendo do espaço. Mas acho que quanto mais materiais naturais tiver, quanto mais materiais soltos tiver, isso foi, por exemplo, voltando ao nosso trabalho anterior, antes da escola lá fora, às vezes eu apresentava ao recreio e dizia, parece que tem muito lixo, e de facto havia coisas que pareciam lixo, ou quem chegava lá quase que parecia desmazelado, não é? Quer dizer assim, mas eram materiais que potenciavam uma criatividade muito grande, não é? Às crianças, se elas não tiverem este tipo de materiais, elas não se podem reinventar e realmente o que acontece com os nossos espaços exteriores hoje em dia é que eles não são transformáveis, não é? Acham que nos espaços exteriores que temos um bocadinho, eu não quero que isto não é um clichê, mas um pouco de uma forma generalizada, os nossos espaços exteriores estão muito preparados para o desenvolvimento motor, para que eles corram, para que eles baloicem, e estamos-nos a esquecer de outras áreas de aprendizagem? Acham que sim? Acho que devíamos preparar o espaço também para a criatividade, para... Mas num espaço convencional, se calhar nem há assim tantos desafios motores. É como diz o professor Carlos Neto, é um escorrega, mas não podem subir ao contrário, é contra as regras. Portanto, nem sequer esse é muito explorado, na verdade. Pois, ou seja, aí é ir um bocadinho ao encontro daquilo que a Ana Galvão está a dizer, não é? De não interferirmos, ou pelo menos interferirmos o menos possível, para que eles possam realmente estar
estar livres, não é? Eu ouvi uma vez o professor Carlos Neto que disse que há recreios em que não se pode correr, não é? Um recreio que não se pode correr, para que é que vamos ao recreio? Claro, é aflitivo, nós estamos muito, eu acho que é mesmo pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Olhar para o recreio e pensar, o momento de aprendizagem não está reservado à sala, não é? Quer dizer, a atividade, nós tendemos a olhar lá para fora, agora vamos descontrair, e o descontrair não é aprendizagem. Era aí que eu queria chegar, exato. Não é aprendizagem, não é. O que vão aprender é libertar as energias para correr. Exato, E, e não é e pode ser tão mais do que isso, não é? exatamente. E é isso que os nossos meninos fazem o dia todo, é libertar energia e aprender ao mesmo tempo. Vocês acham que a pandemia veio ajudar? A Ana já disse que sim, que aumentou a procura, mas acham que veio ajudar a que os pais, de uma forma geral, nós profissionais também, e até mesmo quem toma decisões nas instituições, comecemos a olhar para o exterior de uma forma diferente e olhar para os meninos irem sujos de uma forma diferente e para as necessidades de se investir em materiais lá para fora de uma forma diferente? Acham que sim, que o futuro da educação da infância vai passar para um exterior muito mais respeitado, vamos dizer assim? Eu acho que sim, espero bem que sim, e acho que eu acho que já se vinha a notar assim, já se estava a acordar para esta necessidade. E a pandemia veio, obviamente, fazer. Nós de repente percebemos o que é mesmo estar confinado em quatro paredes, não é? Não tínhamos era a percepção, se calhar, que os nossos filhos estavam confinados em quatro paredes. O dia todo connosco nas salas, é isso que está a tentar dizer. Exatamente. Pois, É, ok. é verdade, é verdade. E é porquê? É porque isto é uma coisa que temos falado muito aqui neste podcast, é porque às vezes estamos muito preocupados com as atividades preparadas pelo adulto, que estamos muito preocupados com o PAA, com os planeamentos, com aquelas coisas muito pensadas por nós adultos e muito pouco focados naquilo que o grupo nos poderia liderar. Se nós deixarmos o grupo liderar, vamos perceber que havia toda uma outra série de coisas que poderiam estar a ser feitas, tanto interior como exterior, não é? E isto é uma filosofia, uma metodologia, um modelo que nós podemos levar tanto lá para fora como cá para dentro, não é? Portanto, o respeitar a criança, o colocá-lo à frente das decisões e o deixá-lo estar a brincar, não é? E brincar com eles e trazer alguma intencionalidade aqui para o brincar. Quem olha para uma sessão vossa de fora, vê um grupo, o que é que vê? Eu acho sinceramente, o que é que eu vejo? Uma sala de jardim de infância no exterior. Acho mesmo que é muito mais, quando se visita, a percepção é muito mais normal, porque se vê tudo, porque se vê momentos de grande grupo, porque se vê momentos em que as crianças se organizam por áreas, por interesses, só que é tudo feito de forma natural. E de facto, eu acho que enquanto não valorizarmos efetivamente o brincar, achamos que que o brincar e o planeamento não são conjugáveis. E claro que sim, o brincar, temos que saber mais do que é brincar, não é? Temos que aprofundar esta noção do que é brincar, não é? Porque se brincar não for tão válido como, ou não for válido o suficiente para pôr no planeamento, então... Temos aqui a Maria de Jesus, que é a Juca, que está a falar que não, não sei, ela está se calhar a falar de alguma coisa que eu disse de não podemos generalizar. Há escolas, principalmente também públicas, a fazerem coisas muito importantes e interessantes. E a Juca é um exemplo disso. A Juca conseguiu, através de muitos projetos que ela implementa, a nível até com parcerias dos pais, do município, dar uma vida ao espaço exterior da escola onde ela trabalha, riquíssima, não é? Ela consegue, a Juca também podem procurar pela página dela, do Blogfólio, que vão encontrar ideias para nós podermos dar a vida àquilo que temos quando não podemos necessariamente ir para a mata ou ir para a floresta, não é? Tornarmos os espaços que temos e fazer um equilíbrio entre o indoor e o outdoor, não é? Claro que sim, e eu acho que, quer dizer, há espaço para tudo, não temos que, não precisamos estar de 10 anos só com o Forest School, não é isso, não é? Mas porquê que vocês acham que se multiplicam agora os projetos ao ar livre? Eu acho mesmo que eles precisam de mais tempo ao ar livre, não tenho dúvidas nenhumas, acho que as condições
que existem nas escolas nem sempre o permitem. E, portanto, acho que há pessoas a fazerem trabalhos riquíssimos, não, e de facto é verdade, às vezes generalizamos e tendemos a só ver o que se passa menos bom, não é? Agora, eles precisam, eu acho que para responder às necessidades das crianças, eles precisam de estar mais tempo ao ar livre, não tenho dúvidas nenhumas. E é preciso que seja visto o ar livre como um espaço pedagógico, e é preciso que, e aqui posso aproveitar para falar um bocadinho do movimento que criamos, que é um movimento de aprendizagem ao ar livre, e que de facto as escolas não têm que ser todas iguais, os pré-escolares não têm que ser todos iguais, tem que haver espaço para estes projetos também serem formalmente pré-escolares e não precisarem de infraestruturas iguais às que funcionam dentro de sala. Falem um bocadinho, porque isso está muito preso com aquilo que está a ser o vosso desafio atualmente, não é? O serem reconhecidos como uma oferta educativa, não é? Exatamente. Fala um bocadinho sobre isso, Ana É por Sousa. isso, se pedagogicamente nós cumprimos os requisitos todos, a nível de infraestrutura não cumprimos e, na verdade, não precisamos de cumprir porque o nosso espaço pedagógico é ao ar livre. E lá está, nós consideramos muito importante ter uma infraestrutura, se calhar não precisa de cumprir todos os requisitos legais estabelecidos no decreto-lei. E então pensámos criar e juntámos-nos à Cátia Lopes de uma escola na Floresta e criámos este movimento e, entretanto, fizemos um manifesto a ser apresentado ao Ministério da Educação em que recolhemos junto de especialistas relevantes, não é? Nesta área, escolheram apoiar este projeto e revêem-se neste manifesto. E é de facto importante que, como noutros países da Europa, haja ofertas de pré-escolar de base no exterior, no ar livre. Aí está uma bela questão. Eu vou estar aqui com o secretário de Estado João Costa daqui a 15 dias. É uma boa questão para lhe fazer. Vou já apontar. Vou mesmo. Nós apoiamos isso. Sim, vamos estar coladas ao ecrã. Mas a única questão de não ser, ou seja, só não são reconhecidos como uma oferta educativa por causa das condições logísticas, portanto, da infraestrutura. Sim. E não há forma de dar a volta a isso. Portanto, a lei está feita assim, tem que ser assim e acabou. É assim milimetricamente. Portanto, não temos, de momento, nenhum espaço que cumpra os requisitos legais e que cumpra os nossos requisitos, que é ir para o espaço com as características do nosso, não é? E não é fácil conjugar estas duas coisas. Não temos uma infraestrutura pesadíssima no meio de uma mata que nós... Mas porque não precisam ter, porque o vosso projeto é diferente, o vosso projeto educativo é diferente, a vossa missão enquanto instituição também é diferente. Vocês são uma instituição, mas são uma instituição com infraestruturas diferentes, não é? E isso simplesmente... E ao nível de creche, eu sei que vocês também trabalham com crianças em mais pequeninas, mas qual é o âmbito do vosso trabalho com crianças mais pequenas? Queres falar agora? Não. Vai. Não, fazíamos playgroups, ou seja, são sessões fora de school, neste caso era a Ana Galvão, que fazia, em que as crianças com idade de creche vinham acompanhados por um adulto de referência. E pronto, e tivemos que suspender, estava a ter imensa adesão e imensa procura, mas a 15 de outubro, com o estado, por causa do Covid, com as medidas de contenção, foi impedido os ajuntamentos e tivemos que suspender. Pronto, então o que vocês faziam era, a criança vinha com o adulto e vocês propunham sessões com essas crianças e com os adultos. Sim. Era isso, ok. Sim. Mas uma Forest School também inclui a valência de creche ou não? O modelo em si, também há noutros países a trabalhar com creche ou só se aplica a partir do pré-escolar? Começa a nascer agora. O que é que implica, pelo menos na nossa realidade, implica ainda um rácio de menos crianças para um adulto.
o que no nosso espaço seria muito difícil De gerir. existir, porque não é confortável, se calhar, para a generalidade das famílias, implica custos muito mais elevados, porque temos que ter uma supervisão muito maior, Muito maior. não é? Sim. Pronto. Sim. Eu na Irlanda, eu trabalhei como educadora há muitos anos na Irlanda e eu comecei por trabalhar, foi um choque inicial, eu comecei por trabalhar numa sala de aquisição de marcha e nós íamos para a rua a chover, a potes. E eu, que chegadinha de Portugal, quer dizer, está a chover, é para estar lá dentro, e ia com eles lá para fora e ficava assim, encolhida, a pensar, mas o que é que eu vou fazer com eles? E eles a brincar, felicíssimos, aquilo é normal. Assim que começa a haver um bocadinho de sol, ainda estão 8 graus, mas eles já estão sem colãs, portanto aquilo é uma coisa perfeitamente normal e é maravilhoso. Eu pude testemunhar que é um bloqueio muito mais nosso. Não sei, onde é que nós vamos buscar estes bloqueios? Porque nós todos, em pequenos, também andámos a brincar na rua e também queríamos era chuva e lama e andar a saltar nas poças. Onde é que, alguns no nosso desenvolvimento, nós vamos buscar o bloqueio de que se chove é para estar em casa? Eu acho que nós temos a sorte tão grande de ter tão bom tempo que quando está, que como são tão poucos os dias em que não podemos ir lá fora porque está a chover, então não sei, mas A é. questão é que podemos sempre ir lá fora, lá está. Sim, está bem, mas ou seja, se formos para os países nórdicos, se não formos lá para fora, quando está, vivemos dentro de Nunca casa, vamos. Sim. nunca Sim, vamos, não é? sim, é verdade. Na Irlanda, se eu não fosse para a rua a chover, eu nunca ia, é verdade. Não é? Claro, e portanto às tantas, se calhar demos-nos ao luxo de não termos que ir. E pronto, eu acho que começamos um bocadinho a criar este. É Somos muito cultural. cultural, é muito resfriado, a corrente de ar, não é? Estamos sempre. E o que é facto é que nós sentimos que, em termos de constipações, Anticorpos, ganha muita coisa. quer dizer, nós não fizemos nenhum estudo com as nossas crianças, é difícil de fazer, mas temos a certeza que tem uma resistência maior, não é? Todos Olha, tínhamos aqui colegas que estavam a perguntar se vocês tinham um projeto educativo, se têm plano anual de atividades, se vocês têm estes documentos também, temos. tudo normal. Eu É. estaria curiosa para perceber como é que seria o vosso plano anual de atividades, que é um tema muito falado aqui nos podcasts, Não, os PAs muito cheios. eu estou errada, plano anual de atividades não temos projeto educativo, fazemos o projeto pedagógico, ou curricular, mas pronto, nós e fazemos. Fogem às festividades. Outra questão que também eu acho que fizeram há bocado era relativamente a como é que fazíamos no fundo o acompanhamento, não é, Sim, pedagógico. sim. Nós fazemos o plano individual, construímos o plano individual com a família, ou seja, portanto temos uma reunião com a família antes da entrada da criança na nossa escola, temos o tempo da nossa observação e vamos um bocadinho, vamos sem objetivos pré-definidos para a reunião com a família. E partimos da ideia, não é, que Brasil tanto nos trouxe, não é, que é quem melhor conhece cada criança é a família. Nós podemos saber de desenvolvimento infantil, podemos ter muita experiência, mas do João, do Zé, do Manel, são os pais deles, é quem os conhece profundamente. E não faz sentido eu educador, decidir, ou para nós não faz sentido, decidir quais é que são os objetivos para cada criança, se não for com a família. Obviamente que nós temos a nossa observação, e depois é da conversa com os pais que definimos os objetivos a ter em conta durante os próximos 6 meses. Portanto, fazemos semestrado, reavaliamos e depois propomos-nos a novos objetivos até ao final do ano. Sim. Não, ia perguntar, o vosso horário de funcionamento, estou aqui a pensar em resposta aos pais, é normal? É das 8h30 da manhã até ao final do dia, um horário como qualquer outra instituição? Só que temos crianças que só vêm de manhã, temos crianças que vêm o dia todo,
e temos crianças que só vêm à tarde e ainda temos crianças que só vêm um dia por semana, que fazem como complemento à escola. Agora, de educadora para educadora, que já trabalhei com esse tipo de grupo assim, ou seja, com este tipo de grupo, é dizer que há crianças que vêm uma manhã, é Sim. super difícil de gerir, pelo menos ao início é um choque muito grande para quem vem há alguns anos com a experiência de ter um grupo igual, de segunda à sexta, das 9 às 4, às 5, e de repente, tenho uns de manhã, tenho uns à tarde. Eu acho que é obviamente mais difícil, eu acho que acabamos por depois, no fundo, dividir o dia em 2 sessões e, portanto, para também é importante acolher as crianças que vêm só à tarde, não é? E portanto, e depois há sempre, e portanto vai-se ajustando um bocadinho isso, sim, mas é mais trabalhoso, obviamente. Mas o grupo da manhã, os grupos que façam o dia todo, acabam por ter 2 momentos de planeamento. Tem o planeamento da manhã e tem o planeamento da tarde As também. crianças que fazem a sexta, mas que depois, quer dizer, acabam por integrar o planeamento da tarde, já à meio da tarde, não é? Quando acordam. E estava há bocado alguém a perguntar, vocês almoçam também sempre na rua? Eles Sempre, não? levam de casa, levam a lancheira e pronto, almoço normal, sopa, segundo prato, por aí fora, porque às vezes mas é piquenique o tempo todo. Não, piquenique é um piquenique saudável, não é? É um momento muito, 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 de muita partilha, é mais um momento de grupo, de grande grupo, e pronto, e esta coisa de Há aqui uma colega que perguntou, deixa-me só ver o nome da colega, a colega, já perdi o nome, mas houve uma colega que perguntou, então vamos dizer, por exemplo, há 2 perguntas, uma é sobre onde é que, se vocês têm, por exemplo, integradas nas vossas sessões inglês, música, e a outra pergunta é, então, e fazem visitas também ao exterior, mas isso agora, a colega não disse ao exterior já vocês lá estão, não é? Mas estão a dizer, a um museu, a um teatro, isto está enquadrado no vosso projeto? Neste tempo de Covid não integramos, mas é uma coisa que faz todo sentido, tal como faz noutra escola, não é? Qual era a primeira pergunta? A pergunta era sobre inglês, música, estas atividades que é um pouco mais... Neste Não, momento não temos uma ideia de vir a ter música, uma componente de música. Inglês, não, também as aulas de inglês assim não nos faz muito mas a sentido. própria música, de certeza que vocês cantam durante o dia, de vez em quando. Sim, claro que sim. Há música, A né? nossa parte não é? Responsabilidade. Mas a música não é só isso, sim, senão já tenho aqui colegas que chamam a dizer, mas a música não é só isso. É verdade, e há conhecimentos que Eu não queria não perguntar temos. isto assim. Não, mas há conhecimento que nós não temos e aliás tivemos a sorte de ter um monitor agora às férias passadas, porque nós depois temos campos de férias e portanto também temos esta riqueza de virem monitores diferentes e novos e trazerem-nos também aqui outras experiências e tivemos um monitor que nos trouxe aqui uma visão, umas experiências musicais riquíssimas e que estamos muito interessadas Em trazer um pouco mais, não é? invitações. Ana Sousa, quais são os principais desafios de ser diretora técnica de uma instituição assim? Exatamente os mesmos desafios de outra qualquer. Não é? Não sei, acho que a nível de Não vi funcionamento diferenças. as questões são mais ou menos as mesmas. Não, é sério, não diferencio mesmo. Acho que cada instituição tem as suas próprias questões, obviamente, mas isso varia de cada uma para cada uma, não é por ser como nós nos baseamos neste modelo que surgem questões muito diferentes, porque não surgem. Aqui há pouco as colegas vão fazendo perguntas e a Nádia vai respondendo. Queria também pedir à Nádia se a Nádia pudesse partilhar o manifesto, porque eu efetivamente não consegui abrir essa página, então não partilhei a página do manifesto, mas se a Nádia me pudesse fazer esse favor, eu agradecia. Agora queria-vos só perguntar, aqui a Nádia também já respondeu uma colega que perguntou como é que vocês viviam e que vivem das mensalidades, portanto um pouco o financiamento também do vosso projeto. Vocês não têm qualquer financiamento público, não é? O vosso financiamento é um dos objetivos também de tornar isto uma resposta educativa
é poder depois sermos uma IPSS, porque a escola lá fora pertence a uma associação sem fins lucrativos. E a nossa visão é, de facto, que este tipo de oferta devia estar acessível para qualquer criança. Portanto, porque ao viver de mensalidades vai ter que ser de mensalidades um pouco altas, não é? Porque senão não se cobrem todos os custos, salários, materiais e tudo. Claro que sim, claro que sim. Mas, de facto, a nossa perspectiva é constituirmos depois como uma IPSS e poder fazer a mensalidade de acordo com os rendimentos de cada família. Para poderem ter o apoio. O protocolo de cooperação com a Segurança Social e o Ministério da Educação, portanto, para termos uma comparticipação por criança, claro. Ana, antes de passar aqui para outra pergunta que tenho para a Ana Galvão, queria-lhe só perguntar se alguém quiser iniciar um projeto deste género, o que é que tem de fazer? Portanto, quais são os primeiros passos que tem de fazer? Do ponto de vista legal, do ponto de vista organizacional, logístico? Isto é para mim? Sim, é para si. A outra pergunta que eu tenho para a Ana Galvão é mais relacionada com a prática de educadora. Então, pronto, a questão legal é importante, obviamente, e o enquadramento não é como serviço educativo, portanto será mais de uma área mais recreativa, não é? Porque não podemos ser considerados um serviço educativo. Envolve muitos passos e é um processo moroso, obviamente, e de construção de projeto que leva muito tempo. As coisas têm que ser muito bem concebidas, não é? Não se começa à maluca, tem que se fazer um plano de negócios, tem que se calcular a questão das infraestruturas, a questão do espaço exterior que se vai usar, que também tem que ser cuidadosamente escolhido. Há imensos passos que têm que se dar até chegarmos onde nós chegamos. Portanto, não é uma coisa que se consegue de um dia para o outro. Envolve trabalho, envolve algumas chatices, mas é execuível. Mas faz. Eu acho que li no vosso site, corrija-me se eu estiver enganada, envolve a Câmara de alguma forma, ou a ajuda de freguesia, não envolve? A Câmara Municipal de Lisboa, sim, autorizou-nos a usar o espaço da mata que estamos a usar. Sim. Ok. Isso é extraordinariamente importante, obviamente, e até em questões mais até de segurança, que outro dia reparámos, tínhamos um galho em perigo de cair, e ligámos logo para o nosso contacto da Câmara e passado poucas horas tínhamos lá as pessoas da manutenção a serrar o galho, porque de facto aquilo podia magoar alguém. Mas isto é de extrema importância para uma Câmara, não é? Trazer vida aos seus espaços públicos, não é? Até alguém localmente diz o que é que poderá estar a acontecer de mal para poder intervir a tempo, também ver estes espaços a serem utilizados e devidamente utilizados. Isto é um valor incalculável do ponto de vista também para a nossa sociedade e para as próprias câmaras que vivem em prol do nosso bem-estar social, não é? Portanto, isto para a Câmara de Lisboa também deve ser fantástico. Sim, e de facto é importante que os espaços sejam vividos. Se calhar uma mata ocupada com um projeto destes é uma mata mais segura, não é? Que provoca movimentação de pessoas e que de facto dá vida. E aquela porque estão lá crianças é porque é seguro, não é? As pessoas pensam, estão lá crianças é porque é seguro, também posso ler. Estão lá pessoas. Um espaço ocupado é sempre um espaço mais seguro do que um espaço vazio. E aquela zona da mata não é muito conhecida, obviamente passam lá pessoas, mas muitas das visitas que nós fazemos, as pessoas não conheciam aquela parte da Quinta das Conchas, que tem uma área relevada imensa e lindíssima, mas muito arranjadinha, não é? E que não cumpre os nossos requisitos, não é? Precisamos de uma área mais desafiante, e aquela área corresponde precisamente a isso. Mas não é muito vista pelas pessoas que lá passeiam regularmente. Eu não conhecia. Eu tive que ir procurar no Google Maps que eu não conhecia. E já fui e nunca não conhecia. Ou se calhar sempre passou muito ao lado, não sei, não conhecia, confesso. Eu acho que cada vez mais está a ser mais utilizada e é bom ver-se mais gente a ir para a mata. Sim.
Ana Galvão, as colegas estão a perguntar muitos exemplos. Havia ali uma colega que está a perguntar, então e as histórias? Como é que faz a história? A expressão plástica? Eu sei de algumas coisas porque eu já acompanho também um bocadinho a vossa página, vou vendo fotografias de coisas que vocês vão fazer, ou seja, vejo exemplos que vocês vão colocando e portanto consigo visualizar. Eu convido as pessoas a irem mesmo visitar a vossa página de Facebook porque vocês vão colocando vários exemplos de coisas que vão fazendo, que as crianças vão fazendo também de iniciativa própria, mas com os materiais que vocês trazem para provocar essas situações. Portanto, convido mesmo a que seguirem a página de Facebook da Escola Lá Fora. Mas, Ana, só aqui então, para quem nos está a ouvir, explique-nos só um bocadinho de exemplos de materiais, como é que decorre, por exemplo, o momento da história. Pronto, as histórias, ainda por cima este grupo é fã de histórias e portanto as histórias são sempre escolhidas de manhã e há pedidos de histórias e portanto no nosso carrinho de materiais as histórias são sempre um bem essencial, que estão na nossa base e que vão trazendo e que eles também às vezes trazem de casa tal e qual como normalmente não há um momento da manhã sem a história. E às vezes até poderia não haver, mas eles pedem muito e, portanto, há sempre história, está sempre disponível. Os materiais que nós levamos temos sempre no carrinho materiais que ajudem a transformar os materiais naturais, que eu acho que isso é importante. Ou seja, eles rapidamente de uma pinha, de um pau, conseguem construir o brinquedo que eles querem, não é? Portanto, aquele pau passa um arco e flechas com uma linha ou com um elástico e, portanto, se eu tiver esse tipo de materiais, linhas, tesouras, esse tipo de materiais que temos sempre no carrinho. Levamos tintas também e depois levamos consoante as propostas e daí a importância do planeamento neste tipo de modelo, porque eu tenho que levar o material para a atividade que eu tenho para aquele dia, não quer dizer que ela vá ser exatamente executada como nós pensamos, não é? Normalmente não é. Porque ele tem A maior parte das vezes. tem muito mais ideias do que nós e as coisas mudam muito de um dia para o outro. Mas sim, depois no fim do dia nós também temos um momento que é um momento muito engraçado, que também há algumas fotografias dele na nossa página, em que eles se sentam todos outra vez num momento um bocadinho de relaxe e de reflexão sobre o que fizemos, sobre como é que correu o dia, o que é que gostaram mais e o que é que gostaram menos. Isto leva-nos um bocadinho aqui também à parte emocional do ajudarmos a percebermos o que é que sentimos e a nomear as nossas emoções e o que é que queremos fazer. E, portanto, amanhã fazemos e continuamos, ou seja, este planeamento no próprio dia à tarde pode ser alterado ou pode ser às vezes até potenciado. Outro amanhã, para além daquilo, também gostava muito de fazer pinturas e pode ser canetas e folhas de papel, ou seja... E há tintas, por exemplo, agora correu-me esta pergunta, é muito prática, mas sim, também sim, há tintas. Sim, tintas não fazemos só, por exemplo, hoje de facto fizemos uma pintura de lama, aproveitando... A chuva. Exatamente, uma pintura de lama em tecido, mas e há uma questão, nem todos têm que fazer todas as atividades propostas, portanto não há esta obrigatoriedade, Claro, sim. a obrigatoriedade está lá. Até pode fazer só um e os outros todos irem fazer outra coisa qualquer que lhes dê na telha. E se eles quiserem estar sentados o tempo todo a desenhar, também podem. Oh, Ana, há bonecas, há carros, há garagens, não há nada destas coisas. Não há nada disso. São os paus, são as pinhas. Eles, se lhes perguntarem a eles dizem que sim. Nós é que, ou seja, estou a brincar. Mas porquê? Eu agora pergunto-me, porquê? Porquê que, por exemplo, não há bonecas? Imagina. Porquê que não pode haver uma boneca em que eles vão fazer uma sopa com paus e com folhas e que vão servir essa sopa àquela boneca? É porque vocês querem que eles criem a boneca também? Sim, exatamente, porque para poder... não somos extremistas. Se fizer sentido trazer uma boneca, claro que sim. Não, a questão é esta, não é? Ou seja, não há limites, não é? Vocês não proíbem nada. Até porque, mais uma vez eu digo, este modelo é um modelo
que é pensado para ser complementar, não é? Quando fazemos diariamente, temos que olhar para a criança e perceber as suas necessidades. Agora, nunca houve essa necessidade. Porquê? Porque, de facto, eles criam loucamente, eles têm um poder criativo que, se calhar, e nós sentimos isto nos campos de férias que fazemos, que são crianças que não estão habituadas ao nosso modelo, e na segunda e terça-feira é um bocadinho aflitivo, porque eles estão completamente dependentes dos brinquedos em que estão habituados, e isso é natural, eu não estou aqui, isto não me interpretem o tom de crítica. Sim. No fundo, é uma reflexão sobre, eles estão habituados a que o adulto lidere a atividade, portanto, eles só sentem que é uma atividade válida se for proposta pelo adulto. E já tive crianças que me diziam, então Ana, o que é que vamos fazer hoje? E é 1h da tarde e ela já construiu uma cabana, já brincou com a cozinha de lama, já fez... E eu disse-lhe, olha, fizeste isto. Ah, pois foi. Ou seja, porquê? Porque se eu lhe tivesse dito, olha, constrói a cabana, então já era válido. Isto aqui tem que nos fazer pensar, não é? Muito, isto tem que nos fazer pensar muito, sim. Não é? E depois, de facto, o facto de estarem tão habituados ao brinquedo com uma função, que só tem aquela função, acaba por condicionar um bocadinho esta criatividade. E eu acho que nós vamos matando um bocadinho esta criatividade. Com o excesso de recursos que damos nos... Sim, okay. Sim. E por isso, e daí eu dizer que, obviamente, que se eu sentir a necessidade de ter lá uma boneca, tenho uma boneca, mas até agora não senti, porque este grupo, de facto, está habituado a criar as suas próprias bonecas, não é? Sim, jogo simbólico é o que não lhes falta, não é? Num contexto natural, eu estou a falar convosco e parece que estou a imaginar, às vezes até me estou a lembrar de mim enquanto criança, ou mesmo eu estou a imaginar que jogo simbólico é o que não lhes falta, não é? Não falta mesmo. Às vezes pode ser uma boa experiência, até para educadores que estão dentro de uma sala de aula, tentar desafiá-los. Retirar. E se calhar desafiá-los para este contexto e perceber que se calhar o primeiro dia eles vão se sentir um bocadinho desazados, não é? E o que é que eu vou fazer agora? E não é porque lhes falta... E nós fizemos isso no sítio onde estávamos antes, em que se retiraram os brinquedos da sala, não foi? E como é que isso correu? Correu muito bem. Correu muito bem porque levou-se outro tipo de materiais, agora não podem não ter nada, não é? Claro, agora, como é óbvio. Tem que ter caixotes, tubos, nós tínhamos materiais de fim aberto, não é? Que nós levamos os materiais e eles fazem o que quiserem com eles, não é? Sem um fim pré-definido, não é? Exatamente. Tínhamos muitos pais que já estavam connosco nessa luta e então traziam todo o lixo que encontravam, não é? Portanto, e de facto isso ajuda-os a não os condicionarmos tanto. É mesmo isto. Eu tenho aqui colegas que estão a concordar muito com o que vocês estão a dizer, querem saber um pouco mais, também perguntam como é que será que poderiam fazer a formação de Forest Leader. Perguntar aqui, as colegas acho que estamos todos muito, lá está, eu acho que já estávamos e a pandemia ainda nos veio aguçar mais esta necessidade de estar lá fora e vem-nos mostrar um bocadinho que lá fora existem tantas potencialidades que se calhar estiveram até agora esquecidas por nós, que ainda por cima somos um jardim à beira-mar plantado, não é? Que estamos aqui tão bem, espaços verdes, mas realmente coloca-se o grande desafio dos espaços muito urbanizados, em que estamos em instituições com parques muito acimentados, não é? Os nossos próprios parques infantis agora estão fechados, mas se estivessem abertos, também são eles próprios às vezes muito pobres, não é? Muito acimentados, tem um balões, tem um escorrega, tem assim uma coisa ou outra, e não... É difícil, e depois às vezes temos medo de ir, e há cocós do cão, há coisas assim muito... nós temos que fazer uma vistoria de segurança todas as manhãs. Antes de ir para lá com o grupo. Fica lá, há sempre um dos nossos monitores que vai lá temos uma checklist de segurança, portanto, isso são todos os procedimentos que se aprende também no curso, portanto, que são mesmo essenciais. Ou seja, nada é impedimento de nós pegarmos e irmos lá para fora, e irmos para um espaço público e levarmos o nosso grupo para lá e deixarmos de estar lá, se calhar,
com um conjunto de materiais que levamos para os deixar explorar. Será este uma boa forma de nós podermos pegar um bocadinho, não é? Porque o Forest School é muito mais do que isto, mas beber um bocadinho daquilo que é o Forest School para o nosso dia-a-dia, quando estamos numa cidade altamente urbanizada? Claro que sim, acho que sim, eu acho que todas essas iniciativas são muito positivas. E se procurarmos bem, temos espaços verdes em vários sítios. Se calhar às vezes não olhamos bem para eles. Olhamos, é isso. Mas eles existem. Exatamente. Estamos muito condicionados, não é? Aos jardins, aos espaços mais formatados. E estamos muito formatados para encontrar obstáculos. Corrijam-me se acharem que se não concordarem, mas ou porque faz muito sol e não há sombra, ou porque chove, ou seja, há sempre qualquer coisa, ou porque há melgas, ou porque há cocós, há sempre qualquer coisa que nos faz pensar que se calhar ainda não ir. E não saímos muito da nossa zona de conforto, porque isto é difícil, não é? Isto é difícil. E temos que fazer, eu não acreditei sempre nisto, não é? Isto é um percurso, e depois a experiência vem no fundo dar-nos segurança para voltarmos a ir para o exterior e a observação das crianças e ver também a forma como elas se desenvolvem, não é? Também nos dá ânimo para voltarmos, não é? E como é que é ser profissional? Eu estou a pensar agora, eu levanto de manhã, está a chover e penso que tenho que ir passear o meu cão. Nem parece que vivi os anos que vivi na Irlanda, não é? Porque eu penso que está a chover, vou passear o meu cão e penso, não me apetece nada. E depois lá está fora gosto e eu nem sequer uso chapéu de chuva, ando sempre só com hábitos de quem viveu na Irlanda com chuva toda a hora. Mas aquele meu primeiro mindset é, vou passear o cão com esta chuva. E agora estou a pensar ir trabalhar o dia inteiro. Como é que é para vocês? Acordam de manhã, está um dia daqueles de chuva torrencial. Deixa eu passar o dia todo na rua. Isto nunca vos acontece? Como para as crianças, também é importante os adultos estarem bem equipados, não é? E se estiverem bem equipados. Mas isto não vos acontece pensarem, vou estar o dia todo, porque trabalhar com a chuva é outra logística. Só mais pela logística, não vou mentir que a logística num dia de chuva é mais trabalhosa. E, portanto, é pensar, quem é que vai montar a lona, quem é que vai... E pronto, isso sim, agora, de facto, eu acho que nós ficamos-nos a sentir melhor. Isso foi uma aprendizagem, eu não sei... Eu também não saía à rua com chuva, eu não era assim. Isto é uma aprendizagem. E, portanto, hoje em dia tenho um casaco impermeável, tenho umas calças impermeáveis, depois dispo-me e estou impecável. Não há razão para ser um problema, porque depois é a mesma coisa, é aquele sentimento que quando estamos com a bata ou sem a bata, não é? Se eu estiver com a bata, estou protegida. Podem ficar com lama, posso-me sentar no chão, depois chego, tiro as calças e está tudo bem. São aquelas calças por cima, não é? Que no fundo essa... Mas é engraçado, por exemplo, agora falar só de uma experiência pessoal, quando vivia na Irlanda tinha essa roupa toda e usava essa roupa toda, mas uma pessoa chega a Portugal e depois já não precisa, ou pelo menos não usa. Eu acho que o fator cultural pesa muito na nossa forma de estar em muitas coisas, e acho que é mesmo importante estar-vos a ouvir hoje e pensar que muitas das coisas que se calhar quando estamos com as nossas crianças, quando estamos nas nossas salas, não o fazemos muito mais por o que está aqui dentro, as nossas próprias barreiras culturais, do que propriamente pelo que está à nossa volta, não é? Às vezes temos que começar nós a fazer. Eu própria senti diferenças na minha vida familiar. Hoje em dia, um dia de chuva é um dia que eu posso fazer programas até bem mais divertidos. Pois porque quanto mais seja, vamos encontrar menos pessoas em alguns espaços também, não é? Exatamente. Porque não? E estão muito mais, podemos usufruir de forma diferente. Irmos a Monsanto na mesma, dá-nos uma liberdade, e acho que é mesmo isso, acho que desafio as pessoas para mudarem o mindset, se calhar experimentarem primeiro. Não é? Experimentarem mesmo. Até é justo dizermos que isto, se calhar, não é para todos, e não é mal eu dizer, olha, não sou muito educadora para isto, realmente eu gostava muito, mas não, vamos um bocado, mas... As escolas também, não acredito que as escolas sejam para todos, não é? Não é? Há escolas, nem todas as crianças se adaptam a todas as escolas. Portanto, acredito que... Olha, tínhamos aqui muitas colegas a perguntar sobre mensalidades, a Nádia também já respondeu, portanto vocês têm o vosso trabalho todo, todo facilitado, sim, porque a Nádia já respondeu. Também houve aqui colegas a perguntar sobre quando é que se tira esta formação.
A Nádia também já disse que a Associação Escola da Floresta organiza formações pontuais e que no Reino Unido já existem algumas opções online também. Dizer que as colegas, pronto, estão a comentar, estão a concordar muito com vocês, a dizer que seria um sonho também poder trabalhar como vocês trabalham, num contexto. Há colegas que estão muito curiosas e curiosas também com o curso. Entretanto, também desafio a quem está aqui connosco que se quiser colocar mais questões, que coloque. Eu vou aqui ao nosso guião. O nosso guião, entretanto, já foi, não é? Já foi a maior parte das perguntas. Eu já percebi um bocadinho o que é que vocês, que de educação de infância é que vocês defendem. Acho que por aquilo que vocês têm estado a dizer, já conseguimos perceber muito que educação de infância é que vocês defendem. Vocês acham que essa educação de infância que defendem é uma utopia ou acham mesmo que ela está para acontecer a um curto prazo, não muito longo? Eu acho que já acontece e que vai acontecendo cada vez mais, não acho que seja uma utopia, acho que é muito mais simples. É isso que eu tenho descoberto ao longo da minha vida profissional, é que a educação da infância é muito mais simples do que às vezes é voltarmos um bocadinho, é não complicar muito, não é? Às vezes complicamos muito e às vezes as coisas são muito mais simples. O desenvolvimento é muito mais natural, não é? Pelo menos é... Ana Sousa. Concordo 100% com a Ana Galvão, é isso mesmo. De facto, acho que já acontece e lá está. E na escola lá fora acontece e acontece em mais sítios. Por exemplo, no Pinhão acontece. Temos uma grande admiração pelo Pinhão e de facto acontece em alguns sítios. Se eu acho que podia acontecer em mais, sim, sem dúvida, mas é um processo e de facto é mais simples do que parece. Eu ia perguntar, estava aqui uma colega a perguntar, mas eu já perdi a pergunta da colega. Era uma pergunta muito, muito prática, mas não consigo encontrar. As colegas estão a falar que o Pinhão é maravilhoso. Eu acho que também tínhamos aqui a Teresa, a doutora Teresa do Pinhão, também estava por aqui, estava a comentar e também estava a elogiar-vos, não sei se ela ainda aqui está. Mas agora, já me lembro o que é que eu vos ia perguntar, era sobre estes projetos. O Pinhão é um exemplo de uma instituição que se readaptou para poder para poder oferecer a educação que oferece agora, não é? Para poder ter a infraestrutura que tem, foi-se readaptando, não é? Vocês acham que as instituições conseguem, à semelhança, também readaptar-se e, portanto, os espaços muito estéreis que às vezes nós encontramos também podem e têm tendência agora a ser alterados e a haver um investimento nisto, mas tem que haver esse investimento, não é? Sem investimento isto não vai acontecer, pois não? Mas o Pinhão já o fomos visitar há muito tempo e há muitos anos e eu acho que arrisco-me a dizer que sempre foi uma referência, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Inspiraram-se no Pinhão também? Fomos pedir ajuda também quando estávamos a fazer as remodelações na outra escola, até por questões práticas, pedimos ajuda à Teresa e fomos lá visitar. Às vezes questões práticas muito simples, como é que fazemos, como é que a sujidade dentro da escola, não é? Como é que nós depois lidamos, porque quando pomos terra no exterior, a escola fica um bocadinho mais suja. Pronto, e fomos lá ver também para ver como é que eles faziam com os impermeáveis, aquelas coisas mais práticas e pronto, e a Teresa ajudou-nos bastante. É importante vermos esta, e eu acho que também isso reflete, muitas colegas estavam aqui a perguntar coisas muito práticas, então como é que é contar uma história, então como é que é o desfraldo, como é que é ir almoçar, como é que é, porque estas coisas todas é um bocadinho também, é uma grande parte do nosso dia-a-dia, as rotinas, as transições. Houve aqui uma colega que perguntou sobre a transição para o primeiro ciclo. Ana, como é que vocês preparam a transição para o primeiro ciclo, sabendo que depois no primeiro ciclo vão encontrar uma realidade tão diferente também, não é? Mas como é que vocês trabalham a transição? Nós trabalhar a transição eu acho que é assim, nós temos sempre medo, há sempre a transição, não é? Há sempre um choque, dependendo de que tipo de primeiro ciclo é que também vamos encontrar, mas eu acho que não temos que antecipar esse processo, eu acredito nisso, acredito que temos de dar tempo ao tempo no sentido de
porque eles têm que estar muito tempo sentados no primeiro ciclo, então vamos tentar sentá-los já aos 5 anos, não é? E depois, se calhar, quando já me aconteceu estar a pensar aos 2 anos, que eles vão passar para o pré-escolar, então têm que se habituar, calma, não é? Se nós estamos sempre a adiantar e sempre a pensar no ciclo a seguir, não estamos a corresponder às necessidades efetivas deles no momento. E, Sem portanto, dúvida. claro que há Falamos muito disso aqui neste podcast. Quase em quase todos os episódios acabamos por falar muito disso, sim. porque tenho sentido isso e tenho filhos mais velhos e tenho sentido isso do 4º ano para o 5º ano. Não temos que nos estar sempre a preparar para o que vem a seguir, não é? É isso mesmo. E as aprendizagens, quando são no tempo certo, são fáceis. E, portanto... E no tempo certo é o tempo da criança, não é? O tempo certo é o tempo dela. É o tempo dela. E aí é que está a grande questão, não é? Claro que há crianças que nos pedem para escrever isto e aquilo e tudo mais relacionado com estas aprendizagens mais formais. E nós estamos lá como educadores, não é? Para lhes dar a resposta e para aguçar essa curiosidade. Porque há uma abordagem à escrita, há uma abordagem à matemática, há uma... natural, não é? Como acontece em qualquer, como eu acho que deveria acontecer em qualquer contexto, seja indoor ou outdoor, não é? Não é? Se eu estou a fazer um trabalho de projeto, e existe trabalho de projeto neste contexto, quando estou a fazer perguntas sobre o pássaro que quero descobrir, isto foi o último projeto, sobre o Pluck, que era o pássaro que nos ia apanhar as migalhas do resto do almoço que cada vez se aproximava mais, e portanto eu peguei numa folha de papel, eu não fui eu, foi a educadora, e escrevi à frente deles as questões que eles queriam, que eles queriam saber, fomos saber onde é que íamos encontrar, portanto todo o processo é feito igual, só que não é numa mesa, não é numa secretária, é numa lona, mas é com marcador, é com uma folha, é como... Portanto, toda essa parte é trabalhada da mesma forma. Aliás, outro dia até me ri, porque havia uma criança, nós fazemos contagens, imagina, estamos sempre lá fora com eles, portanto temos que estar sempre em contagens, e eu estava sempre a fazer a contagem e na altura estava a passear e portanto estava sempre a 9 e ela olhava para mim e dizia: Ana, o número não muda. E porque eu estava a ficar maluca, então estava sempre a contar e não me passava do 9, o número, tipo, nós somos sempre os mesmos. Não vai aparecer mais, não vão aparecer mais meninos. Eu expliquei-lhe porque estava a contar e a partir daí ela ficou aflita, espera lá, então temos que contar, porque não vamos perder ninguém. Estão a aprender no contexto natural, em que a matemática é utilizada no dia-a-dia no contexto natural, não é? Que é quando nós devemos... É isso. Eu lembro-me, e outro dia refletia com outro educador, nós numa sala de aula agora vamos arranjar um problema para resolver, não é? Para a resolução de problemas. Vocês têm problemas todos os dias, todos os dias, mas muito naturais, não é? E eles a resolverem e a ajudarem-se a resolver. Outro dia era um que tinha caído, estava a subir a árvore, e com a galocha a subir às árvores às vezes é mais difícil. E então prendeu a galocha na árvore. E estava outro de fora a dizer: eu já me aconteceu isto, eu vou-te explicar como é que tu fazes. Tiras o pé, fazes... E portanto, nós estávamos a observar aquilo deliciadas, que de facto, o que é que isto traz, não é? E é muito mais importante estarmos a viver em plenitude o agora do que estarmos em constante preparação. É como eu equipar isto muito a como se me estivessem a exigir agora, aos 34 anos de vida, a preparar-me para a reforma, não é? É isso que nós estamos a exigir a uma criança de 3 ou 4 anos, é que se esteja a preparar para ir para o primeiro ciclo, quando o primeiro ciclo está tão longe como está a reforma para mim que tem 34, não é? Do ponto de vista conceptual é igual. Porque é que é de estar a obrigar uma criança a deixar de viver o que está a viver para se preparar para o que vem... Até porque ao nível do desenvolvimento vai estar a limitar as experiências dela e vai estar a prejudicar o seu desenvolvimento no futuro, porque ela não viver o agora plenamente de acordo com o que ela deve viver, vai estar a limitar oportunidades se estiver a sentar 1 hora por dia para aprender as letras que não lhe dizem
Ok, Nada. mas aí estamos a centrar em processos de transição muito escolarizados, mas se pensarmos em processos de transição em que começamos a fazer alguma preparação que não é a escolar, não é a académica, mas se calhar mais a emocional, da transição que está prestes a acontecer na sua vida, isso certamente vocês fazem, vocês conversam com eles sobre o facto de irem passar para outra escola, ou seja, que vai haver alguma coisa na vida deles que vai mudar, vocês fazem esta abordagem com eles. Sim, claro, naturalmente, mas é uma abordagem como... Ainda não fizemos, por acaso, mas ainda falta imenso. Ainda não surgiu, não é? Surgiu, mas com certeza que como fazemos para qualquer mudança que vai existir, não é, na vida deles. Estou a pensar, hoje estivemos a preparar, vai existir outro grupo, vai haver algumas mudanças e eles são preparados e conversados de uma forma muito natural, não é? Quer dizer, Não precisa de ser uma ansiedade, não é? As mudanças podem ser vividas com naturalidade, não é? Pois, é isso mesmo. Se calhar não vale a pena, desde setembro, estar a falar a uma criança acerca do próximo ano letivo. Não. Isso não é preparar, isso é castigar uma criança durante um ano inteiro. E por outro lado é quase colocar um medo sobre uma coisa que vai acontecer, que é tão natural e que não tem que ser necessariamente má, nem negativa, nem nada que o valha, não é? Olha, vamos começar aqui com as nossas perguntas da praxe, as perguntas finais da praxe. Que livro, que autor, que blog vocês aconselham as colegas que nos estão a ouvir a ler para conhecerem um pouco mais do que é uma Forest School, de como beber um bocadinho deste modelo e implementá-lo, independentemente do contexto em que estão a trabalhar? Pronto, eu acho que há muita literatura, especialmente em inglês, sobre a Forest School. Nós somos fãs da nossa formadora, da Marina Robb, do Circle of Life, Circle of Life. Portanto, ela para nós é uma referência. E também tem um livro muito prático e muito que ajuda muito, mas eu acho que... Circle of Life Rediscovery, é isto? Exatamente. Ok, vou pôr aqui o link para as colegas também poderem consultar, quem estiver interessado. Ana Souza, quer acrescentar algum autor, algum blog, além do vosso site, que já publiquei aqui? Exato, o nosso site é riquíssimo. Estou a brincar. Mas a página de Facebook é. Mas também há uma autora que é a Sarah Knight, que também tem livros Forest School que são interessantes. E há vários livros que até focam esta abordagem Forest School nos mais pequeninos, nos primeiros anos, e isso é de facto interessante. Nós na Child trabalhamos com uma Forest School na Escócia. E agora estou-me a lembrar por causa da pergunta que estavam a fazer há pouco sobre como é que fazem os registros, essas coisas todas, e eu lembro-me quando falei com o diretor, ele procurou-nos, falou connosco e disse: Vanessa, mas nós não temos internet lá fora, como é que nós vamos fazer isso? E eu lembro-me perfeitamente de estarmos a ter esta conversa, e agora não sei porque lembrei de estar a ajudar esta equipa a perceber como é que depois iria fazer offline o que quer que fosse, exatamente o mesmo que vocês fazem, mas estava aqui a lembrar que realmente não é impeditivos só porque estão na rua, não há potencialidades, há muito mais coisas que se podem estar a fazer do que propriamente é fantástico. Olha, eu estou rendida e como eu já tinha dito à Nádia offline, eu até tinha tido umas ideias para fazer umas coisas aqui onde moro, mas não tenho tempo, portanto vou-me deixar estar um bocadinho mais quieta, mas nem tinha nada a ver era mais promoções de promover aprendizagens ao ar livre ao fim de semana, porque ao fim de semana não se vêem crianças, vê-se as crianças no parque um bocadinho, mas não se vê contar histórias, não se vê a utilização dos parques, os parques estão com algumas crianças, é verdade, mas não se vê, há tanto espaço que está vazio sem nada, e às vezes acho que nos podíamos organizar todos e, vamos nos sentar ali, tu levas uma caixa, eu levo uns lápis de cera, tu levas não sei o quê, uns colibres e vamos para lá com os nossos filhos. Às vezes promover estes momentos. Exato, fala um bocadinho. Agora vou falar. Isto surgiu como um projeto comunitário, comigo, com a Nádia e com a Guida, somos 3 mães que moramos na mesma zona e que nos juntámos para levar as crianças de novo a usar o espaço exterior, não é? Para irem brincar na rua. E então criámos o projeto Vamos Brincar na Rua, fomos apresentá-lo à Junta de Freguesia de Alvalade,
que nos apoiou desde o primeiro momento e começámos houve sessões mensais de brincadeira na rua em que, com materiais soltos, as crianças iam e brincavam, recuperar um bocadinho a rua para as crianças. Isto era um projeto um bocadinho que tinha em vista que as pessoas experimentassem, não é? Que as crianças brincassem na rua e depois tornar isto regular e que quem morasse perto se organizasse e que deixasse as crianças ir brincar para a rua livremente, um bocadinho como se vivia há uns anos atrás. Pronto, este projeto ficou um bocadinho parado por causa da pandemia e, entretanto, já não pode haver ajuntamentos, etc. Mas achamos que é um projeto que tem futuro e agora que está sob a alçada da associação que também tem a escola lá fora. E é um projeto que há de continuar depois, porque de facto é importante que as pessoas recuperem a vivência de rua, de comunidade, que se juntem lá fora, que as crianças brinquem, que não andem da escola para casa e de casa para a escola sem ter vivências riquíssimas no exterior, de conhecimento do espaço, de conhecimento de quem mora ao lado delas. Pronto, agora estamos um bocadinho parados, mas acho que vai continuar. Concordo perfeitamente com o que está a dizer, Ana, e depois acrescento só as famílias poderem estar juntas nesses momentos também, a partilhar, ai, o meu filho anda a dormir, olha, o meu também não, olha, o que é que me ajudas? O que é que estás a fazer com o teu? Isto é tão importante, a vila que cria a criança, que educa a criança. Aliás, nos nossos playgroups acontece muito isso, é uma das coisas que um dos objetivos dos playgroups é exatamente os cuidadores poderem ser apoiados também, não é? Uns com os outros. Sim, partilharem experiências e servir. Porque há pessoas que estão muito sozinhas com as crianças, não é? E se fossem lá para fora e se falassem com pessoas que moram ao pé... Quanto mais não seja para não nos sentirmos às vezes sozinhas, não é? Pensar, será que é só a minha que não me deixa dormir? Ou será que é só... Não é? É partilharmos um bocadinho tudo isto e sentirmos um bocadinho melhor enquanto pais uns com os outros também, não é? Ainda mais tão agora... simples como tenho que ir ali ao supermercado, olha, eles ficam aqui e dá um olhinho. Pronto. Isso é tão fundamental, não é? E faz tanta falta. Eu vou pensar melhor nesse projeto, a ver se alguma educadora aqui da minha zona, ou alguma mãe aqui da minha zona de Alverca, se quiser juntar a mim, diga-me. Eu não sei se tenho muito tempo, mas olha, vamos pensar nisso. Aos sábados ou aos domingos. Nós podemos ajudar, também já temos essa experiência de começar e podemos ajudar também. Eu acho que é excelente que nós, ao nível comunitário, vamos também conseguir mobilizar. Se mobilizarmos uma ou duas pessoas, já valeu muito a pena, não é? Olha, eu concordo com tudo o que vocês estão a dizer. Eu tenho muita vontade de visitar a vossa Forest School. As colegas que me estão a ouvir, quero-vos dizer que hoje também tive aqui colegas do Brasil a enviarem-nos e-mail a perguntar como é que podiam estar aqui hoje. E eu disse-lhes como é que podiam estar, através do evento do Facebook, e portanto temos colegas também do Brasil a inspirarem-se aqui um pouco convosco também. Portanto, muito obrigada às colegas também que estão aqui do Brasil, que se interessaram, não sei como é que ficaram a saber de nós do podcast, mas ainda bem, e são muito bem-vindas também. Eu já vi a colega que me tinha enviado o e-mail aqui comentário, portanto é que me lembrei agora. As colegas estão a dar continuidade ao que vocês estão a dizer. A Nádia está a dizer, venham todos. A Nádia está a convidar toda a gente a convidar, a conhecer a vossa escola lá fora. Eu, por mim, se vocês querem acrescentar alguma coisa... Muito obrigada. Agradeço muito esta oportunidade, que é muito bom também partilhar a nossa experiência. E o privilégio é todo nosso. Nós estivemos aqui hoje maioritariamente educadores e eu acredito muito, eu tive a oportunidade de colocar questões que às vezes nós pensamos que são parvas, mas que é preciso ter coragem para fazê-las e para as outras colegas já não terem coragem, não terem medo também de as fazer, porque perguntar, olha, então mas como é que dormem a cesta? Mas achas bem estarem a dormir a cesta com frio? Eu acho que não devemos ter medo de fazer estas perguntas, porque vocês de certeza que vão ter um fundamento, porque fazem o que fazem com fundamento e é tão bom ouvir o vosso fundamento que faz todo o sentido. E quem diz as cestas diz a escrita, a matemática, o brincar, as histórias, o desfralde, como é que se faz o desfralde, não é? E vocês já explicaram isso tudo e foi ótimo. Mesmo. Ótimo, ainda bem. Foi maravilhoso escutar-vos. Diga, Ana. Ainda bem que conseguimos esclarecer algumas coisas, não é assim tão complicado. Pois, a Ana deixou-nos aqui o bichinho que realmente é só descomplicar e se calhar a magia acontece também, não é? É verdade. As Anas, como são conhecidas. Olhem, colegas, então, como vocês sabem,
quem não sabe, fica a saber, no próximo dia 29 de abril, eu vou estar aqui com o professor doutor, secretário de Estado, ainda estou assim meio gaga com isto, João Costa, e vamos estar a falar sobre aqui um bocadinho o papel da educação de infância aos olhos do Dr. João Costa. E, portanto, para a semana não haverá podcast, porque eu vou estar em preparação desse podcast e estou a criar um género de uma linha para que colegas que me queiram colocar questões que gostassem que eu colocasse, eu vou colocar. Portanto, se alguém me quiser enviar um e-mail ou uma mensagem na página do Facebook da Child Diary, pode-nos enviar uma proposta de pergunta. Eu depois vou analisar todas as perguntas, vou filtrar, obviamente, vou preparar o guião, que vou então depois enviar ao Dr. João Costa, para depois então termos uma conversa como temos aqui hoje, em que vamos estar a conversar de uma forma também informal. Vocês também no live vão poder estar a fazer perguntas, mas se quiserem contribuir para a construção do guião, eu terei todo o gosto em receber as vossas propostas. Obviamente que esta questão do manifesto e do porquê uma Forest School não estar consagrado numa resposta educativa vai ser colocada, porque faz todo o sentido e já vai lá estar, está bem? Faz todo o sentido. Mais questões que tenham também podem enviar, está bem? E, portanto, conto com todos vocês. Já sabem que basta fazer aqui um like na página da Child Diary para receberem mais notificações de podcasts, ou seguirem-nos no Spotify, iTunes, YouTube, essas coisas todas. Muito obrigada por nos virem acompanhando semanalmente. Conto convosco então daqui a 15 dias e mesmo muito obrigada por continuarem a estar aqui lado a lado das conversas pedagógicas e juntos em rede vamos crescendo e vamos elevando a reflexão para que consigamos também de alguma forma sentir-nos um pouco mais juntos e confiantes da educação de infância que estamos a fazer e que estamos a construir. Obrigada e até daqui a 15 dias.